uma revista indexada de Oxford. Bom, e tem mais uma coisa que eu queria levar vocês a pensar. Então, como eu disse para vocês, são perguntas que me fazem crer em alguma coisa. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, disse algo que eu concordo profundamente. Ele disse que todos nós temos uma carência de Deus. Concordo. Parece até Santo Agostinho de Hipona escrevendo a Cidade de Deus, ou as Confissões. Freud dizia, nós temos uma carência de Deus. Agora olha a explicação de Freud. A crença em Deus subsiste devido ao desejo de um pai protetor e imortalidade, ou como um ópio contra a miséria e o sofrimento da existência humana. Eu tenho dois problemas com relação a isso aqui. O primeiro problema é o seguinte, se Freud está dando uma explicação psicanalítica para a crença, eu também posso oferecer uma explicação psicanalítica para a descrença. Há vantagens da descrença, embora eu admita que isso não se aplique a todos os ateus. Há razões pelas quais muitos não querem que Deus exista, ou pelo menos que ele não passe de uma força cega e impessoal. Se Deus não existe, eu não preciso prestar contas a ninguém, nem ser necessariamente moral, não há juízo final. Não há ninguém que vai me punir. O problema não é roubar, é ser apanhado. Eu não estou querendo dizer que os ateus não são morais. Não estou querendo dizer que os ateus não são bons. Pelo contrário, houve um ateu chamado Betinho, com uma vida tão santa e poluta como muitos santos da Igreja Católica. E eu posso até dizer que Betinho não cria em Deus, mas Deus cria no Betinho, porque o homem... Entendem? Eu não sou daquele tipo que demoniza os ateus. Eu tenho grandes amigos ateus. Grandes amigos ateus. Eu não demonizo os ateus. Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte, para você ser coerente com o seu ateísmo, você há de admitir que o problema não é roubar, é ser apanhado, porque se o camarada, se eu roubei algo e me dei bem, pela lei da evolução das espécies, eu estou bem, a sobrevivência do mais apto, do mais esperto. Eu passei a perna em você e consegui um emprego, a natureza está mostrando que isso é normal. Então há vantagens. E mais, se Deus sai do trono, o trono fica vazio. E como o próprio Nietzsche disse no Anticristo, no Assim de Zarastutra, das cinzas de Deus surge quem? O super-homem, que aliás é uma péssima tradução do alemão, né? Übermensch. Übermensch é o ultra-homem, o homem que está acima de tudo. Só que o próprio Nietzsche admite que esse homem, esse ultra-homem que levanta das cinzas de Deus, está apavorado, porque ele não sabe controlar a história. Agora, tem mais um detalhe na observação de Freud. Freud admitiu que todos nós temos emocionalmente uma carência de alguém que nós chamamos na teologia de Deus. Mas vem cá, aproveitando que há várias pessoas da área de saúde aqui. Pelo que eu saiba, todas as necessidades fisiológicas, emocionais e mentais do meu organismo têm que ter um correspondente na natureza. Por exemplo, eu não sintetizo dentro do meu organismo a vitamina C, correto? Então eu preciso pegar a vitamina C dos alimentos. Agora, imagine se a vitamina C não existisse em lugar nenhum. O que aconteceria com o meu organismo? Ele simplesmente não existiria. Você tem como imaginar um organismo vivo que tem a necessidade de uma vitamina ou de um sal mineral, ou de sais minerais, ou de algum elemento químico, orgânico, que simplesmente não existe em canto nenhum? Se esse organismo existisse, ele colapsaria antes da primeira reprodução, porque ele precisa vitalmente daquele elemento, mas como o elemento não existe, ele vai acabar morrendo. Para que esse organismo continue existindo, o elemento do qual ele necessita tem que existir em algum canto da natureza. Falando em fisiologia, é muito estranho imaginar órgão reprodutor masculino sem existir órgão reprodutor feminino. É muito estranho imaginar pulmão sem imaginar o oxigênio, imaginar rins sem imaginar água, imaginar necessidade de clorofila sem a clorofila. Agora Freud quer me dizer que tem uma necessidade de Deus, mas Deus não existe. Isso não faz sentido do ponto de vista argumentativo. É como se eu precisasse de uma vitamina, de um elemento que não existe. Então, de onde vem essa carência? A primeira pergunta é, se Deus não existe, de onde vem a necessidade que temos dele? E não adianta falar, não é do pai protetor. Não. O pai é apenas segundo a psicanálise. Esse é um problema da filosofia, da psicologia, porque na infância os pais substituem para nós a imagem de Deus. Mas quando nós crescemos e aquela imagem do pai ideal some, a carência continua.
Nós só substituímos por outras coisas. Então, por que essa carência permanece? Se Deus é uma ilusão, por que nascemos iludidos? E mais, por que acadêmicos continuam acreditando em Deus? Você sabe que na época da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, os russos ganharam aparentemente a corrida espacial ao colocarem o primeiro cosmonauta em órbita, Yuri Gagarin. Yuri Gagarin viu a Terra do espaço, declarou: a Terra é azul. Mas ele não parou nessa declaração poética, ele falou: eu fui ao espaço, subi mais alto que qualquer homem, e Deus não estava lá. Deus de fato é uma crendice. Só que é interessante que, apesar de Yuri Gagarin ter ido ao mais alto espaço e dizer que Deus não estava lá, anos depois, Frank Borman foi enviado ao espaço numa órbita 2 vezes mais alta do que a de Yuri Gagarin. E quando Frank Borman estava lá no espaço sideral, ele viu a Terra. E eles ligaram todos os rádios e TVs do mundo inteiro para escutarem a voz de Frank Borman. E perguntaram: Frank Borman, o que você, como um homem de ciência, tem a dizer estando aí no espaço? Sabem qual foi a resposta de Frank Borman? Eu saúdo a todas as pessoas que estão em San Diego, na Califórnia, e aos meus parentes também. E a única coisa que eu tenho a dizer aqui do espaço sideral é o seguinte: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e fez Deus a luz e viu que a luz era boa. Será então que realmente Deus não estava lá? Uma questão de ponto de vista de Yuri Gagarin. Bom, o próprio Salmo diz: provem e vejam que o Senhor é bom. Essa palavra prova em hebraico é ta'ama, significa investigar, experimentar sensorialmente, como o sabor de uma coisa. Agora, eu já estou indo para a última parte da minha palestra. Eu tenho uma afirmação meio taxativa que vai surpreender alguns. Eu posso provar que Deus existe? A resposta é não. Então, Rodrigo, você fez eu perder o meu tempo. Você enrolou a gente até agora, falando de fé, de evidência e tudo mais, para admitir que Deus não... Então, é uma questão de calma. Lembra que eu falei do método científico? Evidência, hipótese de trabalho, fato, etc, etc. Eu não posso provar que Deus existe. E isso, do ponto de vista teológico, faz todo sentido. Por que razão? Primeiro, vamos lembrar de Karl Popper. Não sei quantos já estudaram sobre o Círculo de Viena, depois da Segunda Guerra Mundial, quando vários especialistas se reuniram na Áustria para tentar resgatar o valor da ciência. É o neopositivismo, uma vez que a ciência estava desacreditada devido às guerras. E um dos mais famosos foi Popper. E Popper falava muito da verificabilidade versus falseabilidade. Popper estabeleceu os limites da ciência. E ele falou: a ciência não pode investigar aquilo que está além da verificabilidade, da falseabilidade, do falseável. O que é isso? Eu tenho aqui 2 exemplos. Eu tenho a famosa frase de Nero, dita por Suetônio, segundo o qual, na hora que o grande imperador romano, terrível imperador Nero César, estava à beira da morte, ele teria dito: qualis artifex pereo, que grande artista morre hoje. Agora eu pergunto, será que Nero falou isso mesmo? Isso não é falseável, não é verificável. Por isso está além da ciência laboratorial empírica. Agora vejam essa outra situação. Se eu declarasse: gasolina de automóvel não serve para avião. Isso já é científico. Por quê? É falseável. Como falseável? Basta você pegar a gasolina de automóvel e colocar num avião para ver se funciona. É passivo de ser verificado, é falseável. Então, essa afirmação é científica. A afirmação histórica não é. Outra questão. Euclides, quando falava da geometria, ele colocava uma diferença. Você sabe que matemática também não é ciência, matemática é linguagem. E Euclides já estabelecia isso dizendo que há uma diferença entre postulado, um axioma, e teorema. Qual a diferença? Um postulado, um axioma, é uma coisa que você afirma porque todas as evidências apontam para aquilo, é lógico afirmar aquilo, mas você não tem como provar ou comprovar ou verificar, ou para usar a linguagem posterior de Popper, falsear, porque está acima do seu calibre mental, está acima da sua capacidade de investigação, está acima da sua capacidade de verificação e análise. Mas o teorema você pode comprovar, porque está dentro do seu escopo mental. Por exemplo, o quinto, se não me engano, a quinta lei, ou o quinto axioma de Euclides, as retas paralelas.
Duas retas paralelas infinitas, segundo alguns, jamais se cruzam. Outros acham que se cruzam, etc. Eu não vou entrar no mérito da questão. Mas duas retas paralelas e infinitas são um postulado, não um teorema. Por que são um postulado? Porque você não tem como provar isso. Para provar, você deveria ter uma régua do tamanho de quê? Do infinito. Quem aqui tem uma régua do tamanho do infinito? Quem tem uma capacidade de dimensionar o infinito de canto a canto, se é que o infinito tem canto? Portanto, esse estabelecimento das retas paralelas de Euclides é um axioma, não um teorema. Porque o teorema pode ser verificado. Aqui que vem a questão. Deus não é teorema. Deus é axioma. Porque se Deus fosse teorema, Deus poderia ser verificado, comprovado, analisado, medido. Se Deus pudesse ser medido, analisado, falseável, ele seria pequeno demais para ser Deus. É por isso que eu não posso provar a Deus como não posso provar as duas retas paralelas de Euclides. Eu posso enunciar a Deus. Ficou claro? Deus é axioma, Deus é postulado, não é teorema, por isso que eu não posso provar que Deus existe. Mas eu também não vou... O postulado não é uma coisa de graça que qualquer um pode postular o que quiser. Ah, então já que é assim, Rodrigo, eu vou postular que elefantes azuis existem. Ah, mas eu não posso provar que não existe? Mas também não pode provar que existe? Não é isso. Para você enunciar um postulado, ele tem que ter um mínimo de arrazoado, cartesiano, sistêmico, lógico, racional. E qual é o elemento que eu aponto para vocês nessa noite para dizer que Deus é uma hipótese mais do que razoável? Eu vou começar com Parmênides, da escola eleática, um dos pré-socráticos. E antes que você pense que filosofia é coisa ridícula, deixe-me dizer a você que não esqueça, eu posso provar isso. Talvez não na minha palestra, mas na hora das perguntas. É graças aos filósofos pré-socráticos, eleatas, e a Aristóteles, que hoje você pode tirar uma foto e postar no seu Instagram. Sabia disso? A Apple hoje só consegue fazer fotos irem para todo lado de um Apple ou de um smartphone para um outro smartphone, graças ao insight tido 500 anos antes de Cristo por esses homens aí. Então não pense que eram pessoas que não tinham o que fazer. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Depois eu posso explicar. E o Parmênides fez uma pergunta dessas que parecem ser loucas, ou uma proposta, mas ela é sensata. É preciso pensar e dizer isto. Aquilo que é, existe. Ou colocando em forma de pergunta por Leibniz, por que existe algo ao invés de nada? Vou repetir. Reflitam comigo. Por que existe algo ao invés de nada? Você sabe que você pode chegar ao extremo de questionar tudo, como os filósofos ceticistas, como David Hume, por exemplo, que chegou a duvidar até do que eu estou vendo. Lembra o autoceticismo de Hume? Hume duvidava até que eu estou vendo. E quem me garante, dizer David Hume, que o que eu estou vendo não é uma ilusão da minha cabeça? Matrix. Será que vocês estão realmente me assistindo ou eu estou sonhando com tudo isso aqui? Será que eu realmente estou à sua frente ou você está me projetando na sua cabeça? Os loucos também imaginam coisas. Até que Descartes quebrou toda essa tese e falou o seguinte, tá, mas tem uma coisa que eu não posso duvidar. O quê? Da minha existência. Porque ainda que você seja uma ilusão, para essa ilusão estar acontecendo, eu tenho que estar projetando essa ilusão em algum lugar. Senão essa ilusão não existiria. Então, eu penso, logo existo. Cogito ergo sum. Simples. Agora vamos então. Por que existe algo ao invés de nada? O ponto mais comum hoje da física, eu não sou físico, mas a teoria mais badalada atualmente é do Big Bang. O instante zero em que tudo começou. Tudo. Espaço, tempo, energia, gravidade. E o que havia antes disso? Nada. Só que a questão é o seguinte, em latim dizia-se ex nihilo nihil fit. Vários repetiram essa frase. Ex nihilo nihil fit. Tradução, do nada, nada se faz. Se eu tenho um monte de nada, mas um monte de nada é igual a nada. Se eu tenho um monte de nada e divido por nada, vai continuar nada. Então, se aqui não havia nada, por que hoje há algo? Por que há algo ao invés de nada? Do ponto de vista filosófico, é muito complicado dizer que simplesmente não havia nada. E há várias propostas para tentar resolver isso aí, mas olha o que disse Alan Sandage.
esse é um dos maiores astrônomos da atualidade, ele ganhou o prêmio Granford de astronomia, que equivale ao prêmio Nobel. Ele que calculou a velocidade com que o universo se expande à distância das estrelas. E ele disse assim: quando eu era quase um ateu na juventude, a ciência foi que me levou à conclusão de que o mundo é muito mais complexo do que o podemos explicar. O mistério da existência, disse esse astrônomo físico, só posso explicar mediante o sobrenatural. Conta isso aí para quem acha que Deus não tem espaço na física. Acho que é bastante improvável que tal ordem tenha vindo do caos. Tem que haver algum princípio organizador. Deus, para mim, é um mistério, mas ainda é a melhor explicação que tenho para o milagre da existência, porque existe algo ao invés de nada. Agora, é interessante que Michael Shemer, que é o editor da revista Skeptic, a revista Skeptic é uma revista de ateus, tipo a Super Interessante, a Veja, só que uma revista voltada para esse recorte da sociedade de leitores ateus. E ele dizia o seguinte: em ambas a tradição judaico-cristã e visão de mundo científico, o universo um dia veio à existência, seja mediante a criação de Deus, seja mediante o Big Bang. Só que a resposta do crente que Deus criou é uma resposta que não pode ser testada. Então é uma hipótese absurda. Tudo bem, mas olha o que Stephen Hawking tem dito aí para provar que Deus não existe. Stephen Hawking, um brilhante homem que está tentando desenvolver a teoria do tudo, a teoria das cordas, a teoria do tudo, ele tem dito: o universo pode criar-se a partir do nada e Deus não é necessário. Desculpe-me, agora o cético sou eu. Prova isso aí. Testa laboratorialmente isso que você falou. Testa que o universo pode se criar sozinho. Eu li alguns livros dele, como O Grande Projeto, que ele escreve com Midlanov. E olha o que Stephen Hawking tenta explicar. Repito, eu sou leigo em física, mas com a transdisciplinaridade, a conversa o diálogo entre disciplinas diferentes, é bom que você tenha um conhecimento extramuros. Se você só conhece aquilo que você estudou, você não tem como dialogar com pessoas de outras áreas. Então, deixe-me dialogar um pouquinho com os físicos. O primeiro problema da autocriação que Stephen Hawking quer desenvolver é esse aqui, olha. Ele disse que aquele instante zero do Big Bang, que ali havia elementos como vácuo quântico, partículas, matéria, energia, espaço, movimento e gravidade. Desculpe-me, repito, eu não sou físico, sou teólogo, arqueólogo e filósofo. Não tem nada a ver com a área da física. Mas, para mim, como leigo, isso aqui não é nada. Isso é nada. E mesmo que houvesse essas coisas no universo, eu ainda teria um problema. Seria como se eu chegasse aqui na universidade e encontrasse betoneira, brita, cimento, areia, peneira, e falasse: pois esses elementos já estavam aqui. Aí um dia surgiu o prédio completamente feito. Meio estranho isso. Como é que as coisas explodiram e montaram todas direitinho? Mas é pior, isso aqui não havia. O instante zero, nem o espaço havia. Até o espaço foi formado. É zero, zero absoluto. O outro problema, e isso aqui não sei o que estou dizendo, não. Se você pegar Lemaitre, que é um dos pais do Big Bang, Lemaitre dizia que o instante zero era zero, que não poderia haver gravidade, nem espaço, nem energia, nem nada. É zero absoluto. É o vácuo quântico, até o vácuo quântico. O segundo problema com a autocriação é que se coisas podem surgir do nada, por que ninguém tem medo de um tigre sair do nada e se materializar e sair devorando todo mundo? Ninguém tem medo porque sabe que coisas sempre vêm de outras coisas. E para não falar assim: Rodrigo, você é um leigo, está questionando Stephen Hawking, então eu vou tomar a liberdade de pegar um outro físico ateu, Marcelo Geisler. Olha o que Marcelo Geisler falou. As teorias que Hawking usa para basear os seus argumentos, a teoria M, vindas das supercordas, têm tanta evidência empírica quanto Deus. É lamentável que físicos como Hawking estejam divulgando teorias especulativas como quase concluídas. A euforia na mídia é compreensível. O homem quer ser Deus. O desafio das teorias a que Hawking se refere é justamente estabelecer qualquer traço de evidência observacional até agora inexistente. Não sabemos nem mesmo se essas teorias fazem sentido. Certas noções, como a existência de um multiverso, não parecem ser testáveis. Então, se a minha opinião é ridícula, a opinião de um ateu físico aí respeitado que dá aula na Inglaterra também é ridícula, porque ele está dizendo a mesma coisa que eu disse.
E o próprio Stephen Hawking, quando escreveu A Breve História do Tempo, dizia que muitas pessoas não gostam da ideia de que o tempo tenha tido um começo, porque provavelmente ela demanda uma intervenção divina. E no livro O Grande Projeto, que eu falei com vocês que eu acabei de ler, ele mesmo e o coautor dele admitem que ao contrastarem o criacionismo da Terra jovem com a teoria do Big Bang, aquela ideia que Deus criou, ele admite que a teoria do Big Bang é mais útil, mas não se pode dizer que um dos modelos é mais real do que o outro. Ele mesmo admite que aqueles que acreditam que Deus criou não é um modelo inferior a dizer que o Big Bang não teve intervenção divina. E John Lennox, que é professor de Oxford de matemática, disse também que a teoria que Hawking coloca, ela não faz sentido. Em primeiro lugar, se a gravidade existe, quem a colocou lá? E qual foi a força criativa por detrás do seu nascimento? Então, como eu falei com vocês, o vazio, o vácuo e o nada na física quântica não é o que Stephen Hawking está tentando colocar para estabelecer a não existência de Deus. E perdoe-me, sem querer ofender ninguém, aqui não é panfletário o que eu quero dizer, mas é sincero, eu tenho concluído que o dogma do ateísmo, se é que eu posso usar essa expressão, a crença básica do ateísmo seria essa. A crença de que não havia absolutamente nada. E nada aconteceu a nada. Até que nada de um modo mágico explodiu e por nenhuma razão, criando tudo o que existe em todo lugar. Então depois de um boom, tudo de modo mágico se auto-organizou, novamente sem nenhuma razão. E se autorreplicou, formando seres complexos que evoluíram e se transformaram em dinossauros. É isso que estão tentando me convencer. Porque nada aconteceu a nada e de repente nós temos tudo. Repito a pergunta, por que existe algo ao invés de nada? Por eu ter essa dúvida, eu sou obrigado a crer. Vocês estão notando que a minha fé está sendo sustentada num monte de perguntas? Aliás, a prova maior que as perguntas são bem-vindas à fé, que uma coisa que eu aprendi com o maior judeu de todos os tempos, Jesus Cristo, é responder perguntas contra as perguntas. Várias vezes perguntavam, Jesus, o que eu farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Aliás, dizem que os judeus têm essa mania, até hoje, eu sei disso em Jerusalém, de responder uma pergunta contra pergunta. E perguntaram a um rabino, por que vocês judeus respondem uma pergunta contra pergunta? Ele respondeu, algo mal nisso? Nós temos também o problema do ajuste fino. São duas perguntas que a gente faz. Por que há algo ao invés de nada? E por que há música ao invés de ruído? Essas duas frases, em contexto diferente, aparecem em Shakespeare. Aparecem em Shakespeare, em Otelo e no Hamlet. Em Otelo e no Hamlet. Por que existe música ao invés de ruído? Nós vimos uma orquestra tocando aqui. A orquestra tem afinação, tem partitura. O universo tem partitura, tem propósito. Por que existe algo ao invés de nada se não há Deus? E segundo, por que a música ao invés de ruído? As coisas não só existem, elas existem de uma forma organizada. Uma vez eu perguntei a um amigo meu, escuta, veja bem, o dia que você provar para mim a existência de um avião com trem de pouso, com máscara de oxigênio, cinto de segurança e até barra de cereal, um avião completo, sem a demanda de um inventor e um engenheiro, um avião que surgiu do nada, eu começaria a acreditar que o pássaro também pode ter surgido do nada. Ele falou, mas é uma diferença, o pássaro é um organismo vivo, o avião não. Eu falei, piorou. Porque existe propósito, existe lógica. Entendem? Há uma anedota que se conta por aí que um menininho uma vez numa feira de ciências fez uma maquete do sistema solar e ia ganhar o primeiro prêmio. E os professores que passaram, alguns deles até ateus, falaram assim, nossa, esse primeiro prêmio aqui, quem que fez esse aqui? Foi você, garotinho? Não, fui não. Não, mas você está aí atrás, a gente queria dar o prêmio. Quem fez então? Não, ninguém fez, apareceu do nada aqui. Para de brincadeira, menino, você que fez essa maquete aí? Não, professor, se o universo apareceu do nada, por que essa maquete tem que ter alguém que fez? Ela é muito mais simples. Outro astrônomo, Robert Jastrow. Quando os cientistas escrevem sobre Deus, seus colegas pensam que ele está ficando louco. No meu caso, deve ser dito desde o início que sou agnóstico em assuntos religiosos. Então não é um crente que está falando. No entanto, sou fascinado pelas implicações de alguns avanços científicos dos últimos anos. A essência desses progressos é que o universo teve, em certo sentido, um começo num determinado momento do tempo. E, pelo que vemos, a evidência astronômica conduz para a visão bíblica das origens do mundo. Para um cientista que viveu pela sua fé na razão, a história termina como um pesadelo. Ele escala as montanhas da ignorância para conquistar o seu topo,
mas ao chegar lá, é cumprimentado por teólogos que já estavam lá há muito tempo. Um cientista agnóstico que escreveu isso aí. Ah, Rodrigo, vocês crentes sempre vêm com o Deus das lacunas. Quando você não consegue explicar, você taca Deus ali no teorema, né? Primeiro eu falei que Deus não é teorema. Como é que o universo surgiu? Não sei, foi Deus. Como é que você não sei? Foi Deus. Não é bem assim, é o contrário. Quem trabalha com Deus das lacunas é o ateu. Eu vou explicar por quê. Como ele não consegue explicar como o universo veio do nada, porque ele dispensa a hipótese de Deus, então ele começa a colocar o Deus universo na lacuna. Ele começa a dizer que o universo é eterno. O próprio Carl Sagan dizia, o cosmo é tudo quanto uma vez haverá. Sempre é o cosmos. Ou então eu falo de um criador. Agora tá bom, uma vez alguém perguntou assim, mas se Deus criou tudo, e quem criou Deus? Esse é o ponto. O ponto filosófico é o seguinte, tudo que começou tem que ter uma causa. Deus não começou, por isso Deus não tem uma causa. E se você não quiser usar a palavra Deus, vamos chamá-la de causa primeira. Tem que haver uma causa primeira que deu origem ao universo, e essa causa primeira não pode ter sido causada por nada. Porque se ela for causada por alguma coisa, eu vou cair no retrocesso infinito. Ela fica sem sentido. Uma causa que causou outra, que causou outra, que causou outra, que causou outra. Eu sou obrigado ou a acreditar num retrocesso infinito, ou acreditar que houve uma causa primeira que causou todas as coisas. E alguém pode falar comigo, não, Rodrigo, peraí, não, para, stop. Um Deus eterno e autoexistente, você vem falar isso para mim aqui na minha universidade? Um Deus eterno e autoexistente? Eu digo, stop você. Um universo eterno e autoexistente? Vocês perceberam que é a mesma linguagem? Eu falo, há um Deus eterno e autoexistente. O ateu diz, não, há um universo autoexistente. O eterno. Porque isso para mim é mitologia grega. Porque a mitologia grega é que coloca que havia elementos siderais aí no espaço, aí eternamente no espaço, e entre esses elementos siderais surgiu Gaia, a Terra, ela mesma se auto-originou, a Gaia se autofecundou, dando à luz a Uranus, e os dois se autofecundaram, dando à luz a tudo que existe. Isso é mitologia grega, isso não é ciência. Um universo que se autoproduz não faz sentido. E mais, com Newton eu descobri que o universo tem leis. Com Einstein eu descobri que o universo tem energia. E com James Watson eu descobri que o universo tem DNA, informação. E informação tem que ter inteligência. Falando em informação e inteligência, de onde veio a linguagem? Todos os estudos filológicos e linguísticos feitos até hoje dizem que a linguagem não é questão de nós não termos a evidência. Linguagem não pode ser fruto da evolução, porque a linguagem demanda aprendizado. Linguagem demanda aprendizado. Não tem como a linguagem ser fruto da evolução. Não é questão que não temos ainda uma explicação evolutiva da linguagem. Ela não tem como ser fruto da evolução. Como é que o primeiro homem começou a falar? Quem o ensinou? Quem o ensinou? E mais, se Deus é um mito, eu posso falar do sensus gentium, como diz em latim, quem que propagou para o ouvido de todas as nações a existência de Deus? Pegue os barcos de Cabral ou de Colombo, chegue às Américas ou ao Brasil, e os índios que aqui havia já adoravam algum tipo de divindade. Vá com Marco Polo até o fim do mundo, eles tinham algum tipo de divindade. O ateísmo é algo relativamente novo. Até mesmo se você for analisar as mais antigas evidências do Homo sapiens, ele já tinha algum tipo para usar a linguagem evolucionista, ele já tinha algum tipo de divindade. Eu não encontrei até hoje traços de nenhuma civilização que fosse culturalmente ateia. E até aqueles que tentaram ser, como a China comunista ou a antiga União Soviética, quando abriram as portas, a religião entrou com força lá. Não conseguiram sustentar o ateísmo por muito tempo. Se o ateísmo é uma prática tão natural, por que todo mundo, em todo lugar, tem Deus de uma maneira tão instintiva como o sexo, a necessidade de sobrevivência, o Eros, o Thanatos e a divindade? Eu posso dizer até que o homem, mais do que o Homo sapiens, é o Homo religiosos. Porque mesmo o ateu um dia acreditou. Filosoficamente falando, quando eu analiso o universo, eu sou obrigado a chegar a essas conclusões aqui. Letra A. O universo tem que ter uma causa. Ele não pode ser incausado, porque ele começou. Ele não pode ser a causa de si mesmo, porque isso não faz sentido.
É como perguntar onde é que está a esposa do solteiro, ou a terceira margem do rio, ou qual o sabor da cor azul. Não faz sentido isso. O causado não pode se causar. Você não pode dar luz a você mesmo, tem que ter sua mãe. Que tipo de causa eu estou falando? Em primeiro lugar, a causa primeira que originou o universo tem que ser uma causa supernatural, porque ela criou o natural. Tem que ser uma causa poderosa, incrivelmente poderosa. Tem que ser uma causa eterna, autoexistente, sem infinita regressão de causas. Uma causa não causada. A causa que causou o universo, ela tem que ser omnipresente, porque ela criou o espaço. Se ela criou o espaço, ela tem que estar fora do espaço. Então ela tem que ser onipresente. Ela tem que ser intemporal e imutável, porque ela criou o tempo, pelo menos esse tempo como eu conheço. Eu não digo que ela é atemporal, mas ela é intemporal. Existe uma diferença entre atemporal e intemporal. Ela tem que ser imaterial, porque ela transcende ao espaço e aos limites físicos. Ela tem que ser pessoal, assim definido, porque ela criou de maneira intencional. Ela tem que ser necessária, porque todo o resto depende dela. Ela tem que ser infinita e singular, porque não pode haver dois infinitos. Ela tem que ser diversa e, no entanto, possuir unidade. Ela tem que ter inteligência e ser suprema. Ela tem que ter propósito, deliberadamente ela criou tudo. Ela tem que ser moral, senão nenhuma lei moral teria sido dada. Ela tem que mostrar cuidado, senão nenhuma lei moral, nenhum cuidado, nenhum detalhe seria garantido. O curioso é que quando eu abro a Bíblia, eu descubro que todas as necessidades, todas as características filosóficas da causa primeira coincidem com características bíblicas daquilo que chamamos de Deus. A Bíblia o apresenta como supernatural, poderoso, eterno, onipresente, intemporal, imutável, imaterial, pessoal, necessário, infinito, singular, diverso, mas em unidade, inteligente, com propósito moral e cuidadoso. E para terminar minha palestra, eu queria contar uma parábola para vocês. Se Platão iniciou todo o seu discurso com o mito da caverna, deixe-me contar um mito também para ilustrar o que eu quero dizer, à guisa de Platão e à guisa de Jesus, que contava tantas parábolas. Havia nessa fábula que eu quero contar para vocês um grupo de ratos que moravam dentro de um piano. E esses ratos sempre escutavam o concerto do pianista do lado de fora e se deliciavam. E louvavam o pianista por toda a música bela que ele tocava. Até que um dia, alguns ratos saíram de dentro da parte mais baixa do piano e subiram até aquelas teclas ali e viram as cordas. E viram que cada vez que um martelinho de madeira com aquele veludo batia numa corda, saía um som do piano. Quando batia numa corda mais fina, saía um som agudo. Quando batia numa corda mais grave, saía um som mais grave, mais baixo. Quando duas cordas batiam ali, saía uma dissonância. Eles voltaram felizes, descobrindo o segredo da música. Não existe pianista nenhum. Nós agora temos a teoria das cordas. O que produz o som que nós ouvimos são martelinhos batendo em cordas. Não há nenhum pianista. E aí começou o debate dos ratos, se havia ou não havia pianista lá fora. E novas teorias mais rebuscadas foram colocadas para explicar aquele som sem necessidade de um músico. E muitos ratos continuaram acreditando, outros duvidaram. Mas a despeito disto, do lado de fora, o pianista continuava expondo o seu concerto, mesmo apesar da negação da sua existência. Mesmo que você continue negando, continue existindo, há vida no ar. E o concertista do universo está aí, dedilhando a sua bela sinfonia e dizendo, quer você queira ou não, eu existo e eu amo você. Um grande abraço. Obrigado.